Olá, queridos, graça e paz, e que Deus te abençoe em mais esse dia. A gente está aqui de volta, já para dar continuidade a essa série de mensagens que a gente está falando do conflito entre a carne e o espírito. No último vídeo eu tinha falado isso aqui, a gente parou aqui, ó. Quando eu alimento o desejo da carne, da natureza terrena, essa natureza acaba se manifestando através das minhas ações práticas. É basicamente isso, e a gente falou aqui das obras da carne, eu nem coloquei aqui novamente, não precisa voltar, tá lá no livro de Gálatas, do 17, até o 21, você pode ler lá, toda essa questão que a gente vê as pessoas aí, a gente vê as pessoas nessas práticas constantemente. Por quê? Porque é disso que elas se alimentam. Sabe? É exatamente isso, eu falei, a gente alimenta as coisas da carne com coisas terrenas. A natureza, terrena do homem se alimenta de coisas terrenas, coisas passageiras. E a natureza celestial do homem se alimenta de coisas celestiais, coisas eternas. É bom você entender isso aqui, e aí a gente vai entender com o que eu tenho gasto meu tempo no meu dia a dia. É impressionante, queridos, mas a carne, ela só quer o que é dessa terra. Você fica 1 hora no Instagram, passando videozinho atrás de videozinho, mas 5 minutos para assistir um vídeo como esse é uma guerra. O que é isso? É a carne querendo prevalecer. É isso aí. A carne é mais forte que o espírito, pastor? Não se trata da carne ser mais forte que o espírito. Se trata de a gente passar a maior parte do tempo alimentando mais a carne do que o espírito. E aí a inclinação aumenta. Agora, se você também bota isso, equilibra essa proporção, começa a buscar as coisas do espírito, você vai ficar forte também no espírito. Amém? E é isso que eu quero mostrar agora para você no mesmo contexto, no mesmo conjunto de textos. Agora no verso 22 do capítulo 5 de Gálatas vai começar a dar uma virada, porque agora ele vai fazer uma comparação. Primeiro ele falou lá no verso 17 que a carne e o espírito estão em conflito. Depois ele mostrou as obras da carne. Agora ele vai mostrar o fruto do espírito, Gálatas 5:22. Mas o fruto do espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, verso 23, mansidão e domínio próprio. Quando contra essas coisas não há lei. Olha só que legal. Então agora ele fez um contraste. Se você pegar lá Gálatas do 19 ao 21, que mostra as obras da carne, 5, 19 ao 21, e você pegar agora do 22, o 22 e o 23, você vai ver que são dois comportamentos completamente opostos, contrários, sabe? Aqui o fruto do Espírito começa com amor, termina com domínio próprio, mas basicamente é o amor governando, sabe? E as obras da carne não, é a carne governando. Sabe, queridos? Só que quando a gente fala de manifestação da carne, a gente fala de obra. É algo que acaba acontecendo, acaba se manifestando. Agora, quando a gente fala da manifestação do espírito, do comportamento, a gente fala de fruto. Por que isso? Porque isso dá exatamente a ideia de algo, olha só que eu coloquei aqui, ó. Quando falamos de fruto, falamos de algo que deve ser cultivado para que possa ser alcançado. Olha só que legal. Fruto é um negócio que tem que ser cultivado. O fruto do Espírito. Então, nós temos o Espírito Santo em nós. E nós precisamos cultivar, alimentar esse fruto para que ele venha a aparecer através das nossas atitudes. Assim como se a gente alimentar a natureza terrena, humana, a carne, também vai se manifestar. Se a gente começa a alimentar o fruto do Espírito, o Espírito que está em nós, isso também vai acabar aparecendo. Você está entendendo, sim ou não? É exatamente isso. Então, de maneira simples, eu quero te dizer isso, ó. Dá muito menos trabalho viver voltado para as coisas da carne do que viver voltado para as coisas do espírito. É como se as coisas da carne acontecessem de maneira automática na nossa vida. E as coisas do espírito não. As coisas do espírito a gente sabe, porque as coisas da carne são obras que acabam se manifestando. A gente já está cercado desse ambiente. Agora, o fruto do espírito é algo que a gente tem que cultivar, que a gente tem que cuidar, que a gente tem que trabalhar duro para que ele venha aparecer. Sabe? Então vai dar mais trabalho. É por isso que a maioria das pessoas não quer esse trabalho, porque não é tão simples, exatamente isso aí. Você está entendendo? Sim ou não? Então dá muito mais trabalho viver pela ótica do espírito do que pela ótica da carne. É como se acontecesse de maneira automática o fato de você viver na carne, O pastor Hélio Peixoto, ele sempre fala que só de você abrir o olho você já está descendo ladeira, você já está na carne.
Somos eu e você que precisamos ativar o nosso espírito, sabe? Dar essa ideia de fruto, de ter que ir lá, cultivar e tal. E sabe o que é interessante? Você sabe qual é a principal função do fruto? Principal, a gente acha que é alimentar, né? Não é. A principal função do fruto é proteger a semente. Porque quando o fruto nasce, a semente que gerou ele está dentro dele também, está protegida pelo fruto. Então o fruto do Espírito protege a presença do Espírito Santo em nós. Sabe? Quando a gente manifesta esse tipo de comportamento. Então é isso que a gente precisa entender, sabe? Que a gente precisa regar, a gente precisa fazer a nossa parte, dá trabalho, mas é possível a gente vencer esse conflito e essa guerra se a gente fizer o nosso dever de casa. Tudo no final das contas se resume a uma vida de comunhão com Deus. Tá bom, queridos? No próximo vídeo a gente vai dar continuidade a isso aí. Fica com essa palavra no teu coração e que Deus te abençoe no nome de Jesus.